declara aberta a presente sessão. Convido o deputado Eli Borges para assumir a primeira secretaria e o deputado Marcelo Leles para assumir a segunda secretaria. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura do texto bíblico. Alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação. Tem a palavra o senhor deputado Marcelo Leles, segundo secretário, para proceder à leitura do número das atas das sessões anteriores. Ata da 7ª legislatura, ata da 237ª sessão ordinária. É só ler isso? Só o número mesmo, não tem conta. Ata da 238ª sessão ordinária. Ata da 239ª sessão ordinária. Ata da 240ª sessão ordinária. Ata da 241ª sessão ordinária. Ata da 242ª sessão ordinária. E ata da 243ª sessão ordinária. Eram essas as atas, senhor presidente. Obrigado. Por falta de quórum para deliberar as atas que acabam de ser lidas, transfiro a sua deliberação para o momento oportuno. Tem a palavra o senhor deputado primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Ofício 91/2014, oriundo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, encaminhando via original de termo aditivo do convênio firmado com o Tribunal de Contas do Estado. Dê ciência aos senhores deputados e encaminhe-se à Comissão de Finanças. Ofícios oriundos da Secretaria da Saúde comunicando a celebração de termos aditivos de convênios firmados com diversas prefeituras do Estado de Tocantins e com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. Dê ciência aos senhores deputados e encaminhe-se à Comissão de Finanças. Ofício número 684/2014, oriundo da Secretaria da Saúde, informando a retirada da proposta de gestão compartilhada colocada em discussão no Conselho Estadual de Saúde. Dê ciência aos senhores deputados e encaminhe-se à Comissão de Finanças. Ofício oriundo da Secretaria da Agricultura e Pecuária, comunicando a celebração de convênios firmados com diversos institutos, sindicatos e com a Prefeitura Municipal de Fortaleza do Tabocão. Dê ciência aos senhores deputados e encaminhe-se à Comissão de Finanças. Ofício 5.499/2014, oriundo da Secretaria da Saúde, em resposta a requerimento de autoria do senhor deputado Toninho Andrade. Dê ciência ao senhor deputado e arquive-se. Ofício 7.449/2014, oriundo da Secretaria da Saúde, informando a celebração do acordo de cooperação técnica firmado com a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins, FAPTO. Dê ciência aos senhores deputados e encaminhe-se à Comissão de Finanças. Ofícios oriundos da Secretaria da Educação e Cultura, comunicando a celebração de convênio firmado com diversas associações, Prefeitura, Instituto e o FEComércio. Dê ciência aos senhores deputados e encaminhe-se à Comissão de Finanças. Ofícios oriundos da Caixa Econômica Federal, informando a liberação de recursos financeiros no programa Pro Moradia para o Estado de Tocantins. Dê ciência aos senhores deputados e encaminhe-se à Comissão de Finanças. Ofício 652/2014, oriundo da Caixa Econômica Federal, informando a liberação de recursos financeiros no programa Pro Transporte para o município de Araguaína. Dê ciência aos senhores deputados e encaminhe-se à Comissão de Finanças. Ofício 669/2014, oriundo da Caixa Econômica Federal, informando a liberação de recurso financeiro no programa CPAC, modalidade esporte contrapartida paga para o Estado do Tocantins. Dê ciência aos senhores deputados e encaminhe-se à Comissão de Finanças. Ofício 629/2014, oriundo da Caixa Econômica Federal, informando a liberação de recursos financeiros sob bloqueio no programa Intervenção em Favelas para o município de Palmas. Dê ciência aos senhores deputados e encaminhe-se à Comissão de Finanças. É só isso, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Passamos à apresentação de matérias. Mas antes,
Convido o titular desta presidência, deputado Osíris Damaso, para assumir a presidência. Agradeço os senhores deputados Eli Borges e Marcelo Leles, que nos atenderam a solicitação na primeira e segunda secretaria, convidando o deputado Toinho Andrade para assumir a segunda secretaria, e eu estarei assumindo a primeira secretaria. Concedo a palavra ao deputado, assuma a presidência e concedo a palavra ao deputado Zé Geraldo. Senhor presidente, encaminha à mesa 2 requerimentos devidamente formalizados da lavra de Vossa Excelência. Não havendo mais interesse em apresentação de matérias, tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos requerimentos apresentados em regime de urgência nesta sessão. Não temos matérias em regime de urgência, senhor presidente. Não havendo matéria em regime de urgência, tem a palavra o senhor deputado Marcelo Leles, segundo secretário, para informar os oradores inscritos no pequeno e grande expediente. Senhor presidente, no pequeno expediente, o deputado Freire Júnior, do PV, e no grande expediente não há oradores inscritos. Deputado Freire Júnior e deputado Eli Borges, no pequeno expediente. Passamos às comunicações. Concedo a palavra ao deputado Freire Júnior, orador devidamente inscrito pelo prazo regimental de até 5 minutos. Senhor presidente, colegas parlamentares, minhas senhoras e meus senhores, desde o início deste ano, venho ocupando esta tribuna para denunciar o desastre administrativo deste governo, lamentar a falta de ações concretas em áreas indispensáveis ao desenvolvimento do Estado e protestar contra a incompetência de quem ocupa o Palácio Araguaia. Fiz isso em vários e diversos discursos, porque a realidade tocantinense não permite que a gente se cale diante de tantos absurdos. Lembrei os desmandos do IGEPREV, onde milhões de reais se perderam misteriosamente. Lembrei o abandono das rodovias estaduais esburacadas de cabo a rabo, provocando atrasos no crescimento do Estado e prejuízo para quem as percorre. Lembrei ainda a educação pública de má qualidade, porque não estão sendo feitos os investimentos necessários. E lembrei ainda, mais recentemente, o caos da saúde pública tocantinense, lamentando a morte de centenas de pessoas, a falta de leitos hospitalares, o descaso com que o nosso povo está sendo tratado. Hoje, senhor presidente, falarei da segurança pública no Estado, ou melhor, pior, da insegurança pública que tomou conta de todo o Tocantins. Antes, porém, quero abrir um parêntese para um registro e um protesto. Registro que o discurso que fiz há 2 semanas sobre o caos na saúde pública tocantinense,
o mesmo discurso que repeti resumidamente no horário eleitoral foi censurado pela juíza Denise Dias Dutra com argumentos pífios e inexplicáveis. Em sua decisão, escreveu a juíza que eu desvirtuei o programa eleitoral ao relatar, ao denunciar o caos na saúde pública com base nas informações dos jornais, dos blogs e dos sites do Tocantins. Segundo o pensamento oblíquo da juíza, eu não poderia ter dito, por exemplo, que no Hospital Público de Araguaína a comida servida aos pacientes se resume a arroz e salada. No Hospital de Palmas, a alimentação dos doentes é à base de macarrão e salsicha. E no Hospital Regional de Gurupi, um homem morreu infartado porque não foi atendido. E eu não poderia relatar também, segundo as informações jornalísticas que são públicas e disponíveis a todos, que a UTI aérea do Estado parou de funcionar porque o governo não pagou pelo serviço, que 1.500 pessoas morreram nos primeiros 6 meses deste ano nos hospitais públicos do Estado, que faltam remédios no Hospital Geral de Palmas, que o lixo acumula ao lado dele, que não há material suficiente para cirurgias, que não há médicos o bastante e que agora o governo quer terceirizar a preços estratosféricos, milionários, um serviço que cabe a ele executar. Nada disso, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, e senhoras e senhores aqui presentes, eu poderia ter dito. Mas direi sim, continuarei falando, continuarei denunciando, protestando, levantando a minha voz contra o desgoverno que machuca e violenta o nosso Tocantins. Se não na TV, no horário político eleitoral, farei isso nas ruas e na tribuna desta casa, onde ninguém pode me calar. Como agora faço para tratar de um tema que interessa a todos nós, a segurança pública que deveríamos ter, mas há muito tempo não temos. E antes que alguém diga, que sequer insinue que tudo está bem e que eu aqui estou exagerando, lembro que o próprio governador do Estado, o governador de agora, seguidor fiel e continuador fervoroso do governador de ontem, reconheceu recentemente que o Estado vem sofrendo um aumento considerável da criminalidade. E, em audiência com o ministro da Justiça, pediu a inclusão do Tocantins no Programa Federal Brasil Mais Seguro. Pois bem, agora vamos aos fatos. Não é seguro, senhor presidente, um Estado onde as viaturas policiais deixam de circular porque não há dinheiro para abastecê-las. E agora há uma ameaça real e concreta de que elas sejam recolhidas porque o governo não vem pagando o aluguel. Está longe, muito longe de ser seguro, um Estado em que dezenas de cidades sequer têm policiais à sua disposição. Agora mesmo, ladrões explodiram um caixa eletrônico em Barrolândia e nem foram importunados. Deputado Freire, Vossa Excelência dispõe de mais 2 minutos para concluir. Obrigado, senhor presidente. Na semana passada, em Porto Nacional, 8 homens invadiram a residência de um gerente do Banco do Brasil, sequestraram a sua família e promoveram horas de terror. Números oficiais mostram que Taguatinga é o município tocantinense mais violento, seguido por Gurupi, Araguaína e Porto Nacional. Em Gurupi, por sinal, em recente festa comandada pela cantora Paula Fernandes, houve troca de tiros e 2 tentativas de assassinato. Nunca foi tão grande e tão crescente o consumo de drogas, especialmente maconha, cocaína e crack, até em cidades pequenas que ontem eram paraísos para as famílias. É o caso de Conceição do Tocantins, onde os relatos que nos chegam mostram um absurdo aumento da criminalidade e, consequentemente, da insegurança. E em casa, estamos seguros? Não, absolutamente não. Há poucos dias, na cidade de Araguaína, mais precisamente no setor Esmeralda, 2 homens invadiram uma residência e mataram a tiros um jovem de 16 anos e outro de 21 anos. Aqui em Palmas, a capital do Estado, também há algumas semanas, na quadra 706, uma mulher teve o seu apartamento invadido, foi violentada e estrangulada. Taxistas daqui e dali trabalham com medo, com terror.
Nas estradas, há notícias de quadrilhas que assaltam caminhoneiros obrigados a rodar em baixa quilometragem por causa dos buracos. Comerciantes de Palmas e de todas as maiores cidades tocantinenses trabalham sem proteção e são assaltados a qualquer hora do dia, como aconteceu recentemente numa lanchonete da rede Girafas, em Gurupi, e há alguns dias numa casa de lanches aqui em Palmas, na 104 Sul, onde os proprietários e os clientes foram roubados. Enfim, senhor presidente, são casos e mais casos de insegurança, de medo e de morte, que mostram, que provam que também nesta área o governo de hoje vem falhando assim como o de governo de ontem falhou. Agora, no entanto, encerrando, senhor presidente, às vésperas de uma eleição, o governador candidato anuncia que dará aos nossos policiais o maior salário do país. É uma piada de mau gosto, é um engodo, e eu denuncio, portanto, e protesto, e não vou me calar. Muito obrigado, senhor presidente. Eu coloco em deliberação as atas anunciadas nesta sessão. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovadas. Concedo a palavra ao nobre deputado Eli Borges, orador devidamente inscrito pelo prazo regimental de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero trazer aqui 2 assuntos. O primeiro deles, senhor presidente, é em defesa da liberdade religiosa, pelo bem que as igrejas fazem nesse país, nesse Estado. O segundo deles, senhor presidente, é com relação à necessidade da manutenção da família tradicional, pela sua importância na formação do caráter do ser humano, no verdadeiro respeito ao princípio da hierarquia e da autoridade paternal, que vem sendo questionada através de leis que vão surgindo nesse Estado e nesse país. O terceiro assunto, senhor presidente, é o respeito que devemos ter com relação às escolas públicas do Estado do Tocantins. Fui surpreendido, senhor presidente, pelo Diário Oficial do dia 26 de agosto de 2014, portaria 645, da Secretaria de Estado da Defesa Social, que insere no material didático das escolas públicas do Tocantins a participação na elaboração do material didático que será distribuído para esse querido Estado do grupo LGBT, que, diga-se de passagem, eles têm o meu respeito, porém eu não posso concordar na transformação das escolas em um local de perpetuação de buscas particulares de um segmento, porque uma escola pública, ela não pode ser de apenas um segmento, ela tem que ser de todos os segmentos. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui dizer que respeito o grupo LGBT, respeito a maneira que trabalham, mas a participação na elaboração do material didático não tem a concordância desse deputado. Vivo intensamente o respeito à família tradicional, vivo intensamente o respeito a eles. Mas entendo que escola não deva ser lugar de implantação destas buscas, senhor presidente. Escola é um bom lugar para se aprender português, matemática, biologia e temas que já existem, não de buscas segmentadas e de pretensões individualizadas de grupos nesse Estado.
Quero fazer esse registro com relação à Secretaria de Defesa Social. Espero que Sua Excelência, o governador Sandoval Cardoso, que quero descobrir se tem conhecimento disso, se posicione em nome da perpetuação da família tradicional e bíblica, do respeito à igreja e sua busca bíblica de todas as religiões, do respeito ao cidadão que entende que os assuntos de uma escola devem ser os assuntos que todos têm afinidade e não assuntos de varejo. Outra coisa, senhor presidente, que eu tenho percebido nas minhas andanças, é que os temas que estão mais fortes na alma do ser humano, o primeiro deles se relaciona à nossa segurança. Falta policiais em vários municípios do estado. Falta policiais com mais tecnologia para fazer os enfrentamentos que a sociedade precisa. Falta concurso para preenchermos o vazio da ausência numérica de policiais em todo o Tocantins. Falta melhorarmos as conquistas deles a nível de salário e a nível de apoio para enfrentar a bandidagem que aumenta nesse país. Outra política ausente nesse estado, senhor presidente, é a política do combate às drogas e o apoio à recuperação de toxicômanos. Ainda não temos, por mais que fiz requerimento, centros de recuperação de toxicômanos nesse estado. Outro assunto, senhor presidente, que me deixa preocupado é com relação ao funcionalismo, que continua questionando as suas conquistas. Às vezes, apoiou-se determinados setores e outros não tiveram este apoio em seus planos de cargos, carreiras e salários. Nós temos que discutir esse assunto como um todo. Outra questão, Vossa Excelência dispõe de mais 2 minutos para concluir. Outra questão, senhor presidente, que ganhando as ruas eu percebi que ele é muito sério, é a ausência de política de geração de emprego e renda nesse estado. E eu fui atrás das informações e acabei descobrindo que não há um indicativo de especialistas nacional para que um grande empreendedor invista no Tocantins por algumas razões. Primeiro, nós temos uma das energias mais caras do país. Segundo, nós temos um dos combustíveis mais caros do país. Terceiro, nós temos uma das maiores cargas tributárias do país. Quarto, não há segurança jurídica nesse estado, ressalvado bons magistrados que temos, mas o Tocantins não deixa para fora de suas fronteiras uma boa visão nesse aspecto da segurança jurídica. A impunidade às vezes acontece por aqui. E outro aspecto, senhor presidente, está ligado às estradas. Estradas, que é um tema que nós temos que debater com urgência. Tenho viajado esse estado, o grande programa de recuperação não tem acontecido a contento, está faltando sinalização. E nós precisamos de discutir melhor as estradas do Tocantins. A sociedade não pode viver em segurança dentro do veículo, porque tem lugares que recuperou, de repente nós temos lugares que não recuperou. Tem lugares que sinalizou, tem lugares que não sinalizou e a chuva já chegou. O Tocantins não pode viver a cultura de que se arruma estrada só em determinado período do ano. Nós temos que ter equipes permanentes para que durante a chuva ou fora da chuva faça a manutenção de nossas estradas. Senhor presidente, eu quero aqui registrar o meu respeito ao tocantinense, o meu respeito ao agronegócio, aqueles que constroem uma plataforma de geração de emprego e renda lá no agronegócio. Debati muito aqui a questão das custas cartorárias. Fui voto vencido e hoje na prática os cartórios estão ganhando muito. Mas aqueles que geram emprego e renda estão sofrendo no próprio bolso o aumento de seus custos pelos altos valores que se praticam nesses dias. Precisamos de rediscutir
aquela medida provisória que covardemente afrontou aqueles que são também pais desse Tocantins, quando geram emprego e renda. Senhor presidente, eu deixo aqui esses registros, fruto de uma caminhada longa que tenho feito e de ouvir milhares de pessoas no Tocantins, pensando em um tempo melhor para a nossa gente, pensando em um tempo melhor para os nossos tocantinenses. Espero que retomem essas coisas, que rediscutam esses pontos a nível do respeito às instituições consolidadas e milenares, como a igreja, como a família, como a vida, enfim. E espero que retomem também as discussões da política de geração de emprego e renda, do respeito ao funcionalismo, das nossas estradas melhores, sobretudo da saúde, que registro aqui, senhor presidente. Votei contra a terceirização, porque sabia que ia dar problema, e realmente deu problema, e a comunidade está sofrendo na própria pele a ausência de saúde que o governo tem a obrigação de dar. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado José Geraldo. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que conste como visita ilustre à casa nessa manhã o meu grande líder, competente companheiro Carlinhos Nevé, a nossa querida vereadora Josefa, o Eurípides, lá de Paraíso, e meu querido amigo doutor Olegário, lá da cidade de Gurupi. Obrigado, senhor presidente. Fica registrado com presença ilustre todos os líderes mencionados pelo deputado Zé Geraldo, aqui o doutor Olegário, Carlinhos Nevé, e quero registrar com presença ilustre também aqui, gostaria de deixar registrado com presença ilustre o presidente da Associação de Servidores da Defensoria Pública do Estado de Tocantins, a Priscila Ribeiro, o defensor público-geral do Estado de Tocantins, doutor Marlon, e os demais servidores. Com a palavra, o deputado Carlão da Saneatins. Senhor presidente, solicito para colocar em votação a suspensão da sessão para que os deputados se reunir na sala VIP para tratarmos de assunto de interesse do povo tocantinense. Consulta o plenário sobre a solicitação do deputado Carlão da Saneatins da suspensão da sessão para que possamos reunir no plenarinho, na sala VIP. Os senhores deputados que concordaram que ficar como estão. Aprovado. Deputado, antes da ordem do dia ou após a ordem do dia? Presidente, eu gostaria que fosse antes da ordem do dia, porque tem um número de deputados aqui, um ótimo número, e a gente poderia estar reunido antes da ordem do dia. Com a autorização dos novos deputados, eu suspendo a sessão por até 10 minutos para que possamos reunir aqui na sala VIP. Está suspensa. Com a palavra, deputado Eli Borges. Senhor presidente, eu dei uma saída a uma reunião na sala VIP. Deputado, é a reunião rápida de 5 minutos e a gente retorna ao plenário. É para tratar de assunto de uma matéria que está na casa para ser lida, e eu gostaria de discutir com os novos deputados a questão desta matéria. Senhor presidente, eu voto contra. Mas se é para discutir matérias, é só 5 minutos, aí eu me rendo. A minha posição seria a primeira. Obrigado, senhor presidente. Então, eu suspendo a sessão por até 5 minutos para que possamos reunir na sala VIP. Deputado. Senhor presidente, convoco a Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle para logo após a suspensão dos trabalhos. Uma palavra ao deputado Amélio Caires para a convocação da CCJ. Senhor presidente, convoco todos os membros da CCJ para reunirmos logo após a suspensão do trabalho. Convoco de ofício a Comissão de Defesa do Consumidor. Está suspensa a sessão por até 40 minutos para reunião em conjunto das comissões. Concedo a palavra ao deputado Ideval Silva, primeiro secretário, para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia.
Senhor presidente, eu gostaria que houvesse conferência de quórum para poder a gente prosseguir com a ordem do dia. Solicito a assessoria que prepare o painel para revisão de quórum. Então, só falar por falta de quórum. Transfiro a ordem do dia para a sessão subsequente e encerro a sessão por falta de quórum. Está encerrada a presente sessão.